Olá, minha gente, tudo jóia? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que está acompanhando aí a programação da nossa querida TV Alba, aqui através do canal 12.2, canal aberto, mas também estamos conectados através das redes sociais, tá? Se você ainda não é inscrito, não é inscrita no nosso canal no YouTube, vá lá conferir. Escreve TV Alba, já se inscreve e ativa notificações. Aqui no nosso OAB na TV, a gente tem sempre esse objetivo, né, de aproximar todos os nossos telespectadores da Ordem dos Advogados, falando de assuntos importantes, sérios, só que de maneira leve. Hoje, meu convidado é o Dr. Ives Freire. Ele é presidente da Comissão Especial de Fiscalização do Exercício Profissional. Primeira vez que eu lhe recebo aqui. Seja bem-vindo, Dr. Ives. Muito obrigado, Milena. Eu queria cumprimentá-la, né, e na sua pessoa também toda a sua equipe pela organização de todos esses programas que eu particularmente acompanho, lhe parabenizo também pelo excelente trabalho, pela forma como você se comunica com a advocacia e com a sociedade, e dizer que é uma satisfação muito grande para a Comissão de Fiscalização, para a OAB e para mim, pessoalmente, estar aqui no seu programa para esclarecer, né, muitas coisas, muitas dúvidas que a advocacia e a sociedade têm a respeito da conduta ética do profissional do advogado. Com certeza, muita gente não sabe, né, doutor Ives, o papel do advogado, por exemplo. E às vezes as pessoas leigas passam a ser atendidas por aqueles doutores, né, que nem advogados são. Aí eu lhe pergunto, qual o papel do advogado, o papel dos colegas que estão ali no entorno e que percebem também alguma situação como essa, e como o cliente, né, que reconhece essa situação, deve lidar? Eu sempre digo que o advogado e a advogada, eles têm uma função social muito importante, que é de levar, é o canal de justiça entre o indivíduo e o Poder Judiciário. Então, sem o advogado, sem a advocacia, não há justiça, né? Não à toa que a Constituição Federal nos diz isso, que sem o advogado é imprescindível, que a advocacia é imprescindível para a administração da justiça. Então, assim, é uma profissão de construção, é uma profissão de estudo, e que a gente deve levar isto com muito respeito, né? E como você falou, existem profissionais que não são advogados, né? Que é bom que a gente esclareça que existem advogados, que são aqueles que fazem o curso de Direito e são aprovados no exame de ordem, prestam compromisso, estes são advogados. E existem aqueles que não são advogados, mas que exercem ilegalmente a profissão. Contra estes, nós temos que combater, porque eles trazem prejuízos não somente à advocacia, mas principalmente a toda a sociedade. Com certeza, os clientes que são lesados, né, que não são atendidos ali da melhor maneira possível. É isso que ele falou, gente, é importante a gente deixar claro. O exame de ordem é importantíssimo por isso. A gente conversava aqui nos bastidores e eu peguei essa constatação aí que menos de 10% daqueles indivíduos que são formados em direito conseguem passar no exame da ordem. E essa qualificação é importantíssima, né? É um nivelamento para que aquele profissional que esteja ali esteja preparado para lidar com qualquer situação, né, doutor Ives? Exatamente. Fala-se muito em suspender o exame de ordem, deixar de existir, só que isso é um perigo muito grande para a sociedade. Como a gente conversou antes, 10% ou pouco mais de 10% conseguem passar o exame de ordem. E esta é uma peneira fundamental, claro, né, para que aqueles profissionais realmente capacitados exerçam a profissão. E eu acredito, inclusive, que deveria ampliar para outras profissões também. Médicos, engenheiros, enfermeiros e todas as outras profissões deveriam ter esse tipo de peneira, esse tipo de exames, para que a nossa sociedade possa estar coberta de bons profissionais. Agora uma curiosidade, como é que a comissão combate esse exercício ilegal? Vocês devem contar também com denúncias, né, da população, dos clientes e dos colegas advogados. Isso. O que ocorre é o seguinte, nosso trabalho, por mais que nós nos empenhamos a realizar um bom trabalho, é um trabalho de formiguinha, porque a proporção que cresce as irregularidades é muito maior do que a proporção do nosso poder de agir, né? E é importante que nós também possamos diferenciar o que significa exercício ilegal da profissão e exercício irregular da profissão. O exercício ilegal é aquele profissional que não é advogado e exerce a profissão ilegalmente. O exercício irregular, o profissional é advogado ou advogada e comete infrações éticas. Só que existe um ponto importante entre um e outro, que sempre por trás de um advogado, de um profissional que não é advogado, existe um advogado. Porque um profissional que não é advogado e que exerce legalmente, ele não pode fazer audiência. Claro. Ele não pode assinar petições,
Então, ele precisa de advogados que acobertem ou que pratiquem esses atos por ele, o que também é uma conduta irregular. E falta de ética, né? Exatamente. Tem aqueles advogados ali na retaguarda, né, fazendo esse papel aí ilegal também e sem ética nenhuma. Aí eu lhe pergunto, dê exemplos aí de situações, né, de atitudes não éticas desses advogados que acabam comprometendo toda a classe e também o cliente ali na ponta, né? Lamentavelmente, existem muitos casos. Assim, eu também sou secretário-geral da subseção de Gandu, interior da Bahia. E no interior é que podemos perceber mais ainda, muito mais como isso ocorre. No interior existem bacharéis de direito que não são advogados, com escritórios formados, escritórios pomposos, com placas lá, com nome de sociedade inexistente, e que atuam como advogados, recebem clientes, fazem atendimentos, fazem procuração, só que nunca informam o outro que não é advogado, que existe um outro colega que assina. Irresponsável que assina por ele. Né? Não sabendo muitas vezes que o que ele fizer de errado, o advogado que responde. Quem responde é o profissional da advocacia. Porque a OAB ela não pode punir quem não é advogado. Então a OAB vai procurar quem é o responsável por aquela pessoa que está cometendo aquele ato ilegal e vai punir, certamente vai punir. E a Comissão de Prerrogativas também tem um importante papel nisto, né? Porque quem fiscaliza a conduta ilegal da profissão é a Comissão de Prerrogativas. Sim. E nós trabalhamos em conjunto, porque, como eu disse, sempre através de um ilegal tem um irregular, né? E assim no interior vemos muito isso. Temos casos aqui de advogados com placas, advogados que não pagam dinheiro ao cliente das condenações que recebem, advogados que fazem barracas, né, em centros comunitários para fazer mutirões de procuração e a pessoa, muitas vezes é uma pessoa que não tem muita instrução. Sim, né? acaba caindo. Acaba caindo, assina a procuração em branco, não sabe que aquele processo pode gerar indenização, o advogado não repassa o valor para o cliente. Então aqui a gente tem muitos casos desse tipo de conduta e aprendemos o seguinte, que é importante que a gente trabalhe na base. Então, a Comissão de Fiscalização, ela hoje tem um projeto chamado Ética nas Universidades. Nós vamos para as universidades, para aqueles alunos de oitavo, profissionais que estão chegando, exato, né? nono e décimo, para tentar diminuir essa prática na base. Ensinar àqueles futuros profissionais o que deve e o que não deve fazer. E esse é um projeto bacana que a gente está levando na Bahia toda, inclusive. Muito bom, parabéns. Deixa eu dizer uma coisa importante também para você que está em casa, que a sua participação, né, na construção de toda essa questão que a gente está falando aqui é importantíssima. E por isso que tem os canais de comunicação, canais de denúncia. Pedir ao pessoal da edição, aí da parte técnica, que depois coloque nessas informações que eu vou falar aqui agora, que é um telefone que você pode denunciar através do WhatsApp ou do Telegram. É o 99651 426. Tem mais um 9 aí, né? 99651... Tudo errado, tem que voltar essa parte. Peraí. Peraí, calma, deixa eu ver aqui. Cadê minha caneta? Não é isso, Dalmi, olha aí que eu mandei pra você. Tem mais um 9, né, Dalmi? Olha aí. Não, ele pediu para eu anotar justamente por isso. Ele pediu para eu anotar pode também, justamente por isso. Peraí, eu acho que é porque eu não botei um 9 aqui, porque olha, se tá 965, 965, 1426. Aí eu tenho que botar mais um 9. Ou então a gente indica o Instagram, porque no Instagram tem. Na verdade não precisa, né? Porque quando é Telegram ou WhatsApp, não precisa ter o 9. É isso. Não vai ligar. Desculpe, venha. Eu vou olhar pra ele e vou virar pra cá. Isso. Tá na imagem que eu te mandei lá. Tem alguém me ligando o tempo todo aqui. Alô? Atenção, peraí. Saco. O Dalmi te mandou agora aí pra confirmar. Foi? Mas acho que tá certo. Eu que... Pra você ficar mais fácil. São dois números, um para o WhatsApp e outro para o Telegram. Tá tudo ok comigo aí, gente? É igual, é esse mesmo. Oi, amor. 96... Pera aí, rapidinho. Tá tudo ok comigo aqui? 9651... não, é isso mesmo, tava certo. 1426. Eu tava falando certo, não era um 9 que tava faltando, não. É um 4 que tava faltando aqui. 99651-1426. Olha, você quer que troque a perna? É porque me deu cãibra. Em um momento. Presta atenção, eu falo, cara. Oh, meu Deus. Bora. Vai, desculpa. Vamos lá, atenção. Olhando para ele, pode vir.
E o importante a gente falar para você que está em casa é que você tem um importante papel na construção, né, dessa fiscalização. Tem um telefone de denúncia, tem WhatsApp, tem Telegram, tem Instagram, tem e-mail. E é através desse canal que você pode estar levantando provas, né, guardando os prints, colocando, relatando lá o seu caso e encaminhando aí para esses canais. Anota aí que eu vou te colocar, tá? Telefone, WhatsApp e Telegram é o 99651-1426. 99651-1426. E tem também o Instagram, né, que aí é o @CFEP, né, Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional, ou seja, as iniciais, @oab-ba.org.br. E lá também você vai ter mais informações a respeito do trabalho da comissão, de que forma você que é advogado pode participar, de que forma você que é cliente pode denunciar, né, e está adquirindo informações. Eu costumo falar, doutor Ives, que esse programa aqui, o grande papel dele é isso, é levar conhecimento, né? Levar informação. Às vezes a gente pensa assim no direito, na advocacia, como algo distante da sociedade, quando na verdade está presente ali no nosso dia a dia a todo tempo. E aí eu lhe pergunto, como é que estão as demandas, né, nessa questão mesmo, da denúncia? O colega advogado está ali de olho, seja pela publicidade ilegal ou pelo exercício ilegal da profissão? Milena, esse projeto de criar um canal único de denúncia era um sonho nosso já, de outras gestões. Porque no interior, por exemplo, a gente recebia as denúncias no celular pessoal do presidente, ou da OAB, ou do presidente da comissão. Recebia, a pessoa tinha que se deslocar até a OAB para redigir um termo e levar a denúncia. E essa criação desse canal, a Bahia inteira deve utilizar exclusivamente esse canal. Nós fizemos um trabalho com todas as 36 subseções da OAB, lançamos a semana passada no Colégio de Presidentes esses canais, justamente para que a gente possa concentrar. Todas as denúncias devem ser feitas nestes canais, porque isso facilita o nosso trabalho de combate, inclusive. Né? E essas denúncias elas têm que vir acompanhadas de provas, elas têm que vir acompanhadas dos fatos, né? Porque a denúncia, eu sempre digo que a OAB não está aqui nem a comissão para prejudicar o colega advogado. Nós estamos aqui para fortalecer a advocacia através de punir aqueles profissionais que exercem de forma irregular a advocacia. Então, esse é um trabalho de fortalecimento. Então, é importante que todos utilizem essa denúncia. Eu recebo muita denúncia no meu Instagram, recebo no meu WhatsApp, eu não tenho problema. Mas, assim, o ideal é que se mande isto para um canal que nós já temos pessoas ali treinadas, capacitadas. Focadas Exatamente. Nisso, né? Existe um grupo hoje que nós criamos na nossa comissão exclusivamente para atender denúncias de relatores, de pessoas de marketing. Existe um profissional dentro da OAB que recebe essas denúncias. Quais são as denúncias mais comuns, doutor Ives? Muitas denúncias de propaganda, de ofertas de serviço. O que não pode, né? O que não pode. Né? Eu sempre digo que a publicidade, o marketing na advocacia, ela é saudável. Ela não é proibida. Inclusive, o meu escritório pratica isso. Nós temos um setor lá de mídias sociais, que nós separamos o orçamento exclusivamente para aquilo. Mas o que não pode é a propaganda. É a mercantilização da advocacia. É tirar a sobriedade e a formalidade da profissão. Sim, banalizar, né, exatamente. A coisa do serviço. Eu né? não imagino que ninguém queira ser atendido, por exemplo, chegar no escritório de advocacia, está um advogado de bermuda, camiseta lá, de sandália, sentado. Eu não acho que ninguém vai se sentir à vontade de ser atendido por um profissional desse. Não vai ter tanta credibilidade, digamos assim. É uma profissão formal e sóbria. Não dá para se mudar isso. Por mais que o provimento ele venha, e ele melhorou muito essa questão, né, de você poder patrocinar publicidade, é excelente. Você pode hoje usar o Google ADS, você pode usar hoje o link patrocinado do Instagram. São ferramentas interessantes, mas o que você não pode é perder o conteúdo informativo. Tá. E além da publicidade, o que mais as pessoas denunciam e o que é mais comum? É muito comum, infelizmente, a retenção de valores. Você tem um processo em que você recebe uma indenização de 10 mil e ao invés do advogado ele retirar apenas o honorário combinado, ele não te informa daquele resultado e ele fica com o valor integralmente. Isso, infelizmente, acontece muito mais do que nós gostaríamos que acontecesse. E aí ele pode ser punido por isso. Mas no caso de acontecer, por exemplo, um crime, uma prática ilegal daquele cara que nem advogado é, que está se fingindo de doutor, como são as punições? Entra a delegacia mesmo aí, as denúncias, isso. E é dessa forma que o cliente deve fazer? Isso. Dentro da OAB, ele pode procurar a comissão de prerrogativas ou a nossa comissão. Porque, como eu digo, né,
Sempre atrás de um que não é advogado, tem um advogado. Então, a nossa comissão, ela trata com aquele que é advogado, ela faz a representação no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. A Comissão de Prerrogativas, através da Procuradoria, ela já age com relação àquele que não é Pode advogado. perder a carta. E aí vai para o Ministério Público, vai para processo judicial, porque é um crime. Né? Exercício ilegal da profissão é crime. Então deve ser combatido de forma veemente, não pode deixar. E para aquele passar. advogado que estava ali por trás, dando a retaguarda, ele pode ser penalizado, perder a carteira da ordem e deixar de atuar. A depender da gravidade, ele pode sim, depois das punições, né, que são gradativas, né? E o próprio código ele tem especificamente para cada caso as suas punições, mas ele pode sim ser excluído da OAB. Doutor Ives, a gente tem que ir para o intervalo. Quero convidar você que está em casa acompanhando a nossa TV Alba a continuar com a gente. O intervalo é rapidinho. Ele falou um pouquinho aqui do novo provimento, falou da publicidade, do que pode, do que não pode. É importante a gente que está acompanhando estar ciente do que é certo e do que é errado. Então, o doutor Ives Freire, no próximo bloco, vai falar sobre esse assunto. Fica aí, a gente volta já já. Viu só como é rapidinho? Já voltamos. Você que ligou agora o canal aqui no 12.2 na TV Alba. Eu estou recebendo o doutor Ives Freire. Ele é presidente da Comissão Especial de Fiscalização do Exercício Profissional. O que significa isso, Milena? O que é que ele fiscaliza? Fiscaliza o exercício da profissão, o exercício, o trabalho, o dia a dia dos advogados e advogadas. E também, está de olho, recebendo denúncias daqueles que se fingem como advogados, mas na verdade não são, e traz uma complicação danada, né, doutor Ives? Mas a gente terminou outro bloco trazendo um assunto muito interessante que também desperta muitas dúvidas, que é com relação à publicidade. A gente viu aquele advogado ostentação, que não pode mais. E tem outras questões que o novo provimento regulamentou. Fala um pouquinho. Primeiro, o que é esse novo provimento? O que é que mudou na prática para os advogados? O que é que melhora e o que é que piora? Bom, existia, né, esse provimento é o 205 de 2021, se eu não me engano. Sim. 2022, não, 2021. Tinha lá o provimento que era o 94 de 2018, que já trazia algumas... eu não gosto de falar melhorias, porque parece que é uma coisa ruim e melhorou. Mudanças, novidade, exatamente. Porque mudou tudo, principalmente a questão da internet, rede social, que nem tinha lá, né? Exatamente, 2018. As mídias sociais são outras, os meios de comunicações hoje são outros. Então, de certo que ela bem precisa acompanhar, né, as evoluções das mídias sociais. O que não se pode, o que eu sempre digo, é perder o conteúdo informativo e a sobriedade das informações, né? Assim, eu falei no bloco anterior e repito que a publicidade, além de permitida, ela é saudável para a advocacia. O advogado não consegue hoje mais se sustentar sem fazer publicidade nas mídias sociais. O que não pode é ultrapassar os limites legais. E éticos. E éticos, exato. E assim, perder aquele conteúdo de informar. O advogado ele deve informar e não captar clientes, não fazer propaganda e não se vender. Porque a advocacia, a gente costuma dizer que não é um produto que você vai no supermercado, aí você tem ali, por exemplo, um leite que custa X, o outro custa Y, você vai ali e pega o mais barato. Não é assim que funciona. A advocacia é uma profissão formal, uma profissão que exige estudo, que exige a relação de confiança do cliente. Então, você perder a sobriedade disso é muito complicado. E o novo provimento, ele trouxe ainda mais aberturas, esse de 2021, que é a questão do patrocínio. Porque não podia antes você pagar pela publicidade, somente publicidade gratuita. E isso era de fato complicado porque nós somos advogados, eu não entendo absolutamente nada de marketing. Sim. Então a gente acaba fazendo errado muitas vezes. E às vezes um escritório ou outro acabava levando vantagem sobre, né? E esse é um dos motivos, Milena, que eu sempre defendo a não abertura geral. Muitos jovens advogados, inclusive, dizem, porque a gente fica impedido de publicizar tudo, porque a OAB não permite. Mas eles não param muitas vezes para pensar que se for liberar tudo, a competição vai ser desleal. Tem hoje escritórios de advocacia que separam aí coisa de 100, 200 mil por mês para publicidade. Agora, por exemplo, me despertou uma curiosidade. Pode patrocinar, mas existe um limite de valor para isso?
Porque, como você disse, tem escritório que tem a capacidade financeira de patrocinar, né, investir ali muito mais valor, mesmo que aquela mídia, aquela publicidade esteja feita de forma correta, com ética, eu posso investir lá 50 mil, quando outros escritórios só pode 5 mil. E aí, esse leva vantagem ou tem também determinação de valor A vantagem máximo? sempre vai existir, não existe a determinação do valor máximo. A vantagem sempre vai existir. Sim. Só que o limite, ele traz justamente isso. É para a desvantagem não ser ainda maior. Tá. Né? Porque ainda que aquele patrocínio 50 mil, outro patrocínio 1.000, a forma vai ser a mesma. Certo. Né? Agora, se, por exemplo, abrir tudo completamente, aquele que tem condições financeiras de patrocinar em outdoors pela cidade, em mídias, nas Rádio, TVs, TV. rádios, não é a mesma proporção daquele advogado que acaba de se formar e que normalmente consegue se sustentar e pagar suas contas da sua advocacia. E a classe recebeu bem esse novo provimento ou o senhor acha que ainda tem algumas questões que deixaram de ser colocadas ali, que já vai precisar de uma nova mudança dentro em breve? Eu acho que sempre precisa de mudança. Sim. Né? Porque o dinamismo do nosso dia hoje é muito grande, as coisas acontecem Principalmente hoje na comunicação, né? Muito na rápido. internet também. Então, assim, quem hoje tem 20 anos, talvez, não lembra do que era um Orkut, do que era um Mirk, do que era um MSN. Eu perdi todas as minhas fotos do Orkut. E pronto, que no início só podiam colocar 12, inclusive, né? Depois foi aumentando. Então, assim, a comunicação, o marketing, o nosso cotidiano, ele é muito dinâmico. Então, daqui a um tempo, tanto que o último provimento foi de 2018. Esse já é 2021, foram 3 anos. Então, nós não sabemos como é que vai estar daqui a 3 anos, mais 3 anos isso. Sim. Então, eu acho saudável que isso sempre seja Mas os trazido. advogados receberam bem. Receberam bem. O que acontece de erros, né, que eles mais cometem, que é importante aqui fazer o alerta? Às vezes erra sem nem saber, por ignorância mesmo. E de que forma a sociedade pode contribuir para estar denunciando também, né, esse tipo de mídia que não deve ser feita? O nosso Instagram, ele é muito ativo. Tá. Né? Inclusive, eu peço até que vocês sigam depois, @CFEP_OAB_BA. Porque o nosso próprio Instagram, quando a gente observa algum tipo de conduta de algum colega, a gente já vai lá, pelo próprio pontua. Instagram, doutor, esse aqui infringe tal e tal artigo aqui, se puder, retire e tal, para tentar... porque, como eu disse, a gente não quer caçar as bruxas, a gente não quer punir. A gente quer que a advocacia se fortaleça através do que é correto. Né? Então, a gente tem esse cuidado de chegar e de pedir, de notificar, de ensinar. Né? Inclusive, o Instagram, nós gravamos vídeos, nós estamos criando uma cartilha também, que em breve nós vamos lançar uma cartilha. Não dá para a gente colocar tudo que pode, tudo que não pode, porque cada caso concreto é um caso concreto. Sim. Mas nós vamos conseguir, por exemplo, colocar uma estrutura. Né? Isso aqui pode, isso aqui não pode, e levar para a advocacia baiana. Porque o que a gente quer é justamente ensinar, é resolver o problema e não punir por punir. E aí nós temos um caso que eu queria até falar com vocês aqui, advogados de outros estados. E com a pandemia isso aumentou demais. O advogado ele só pode praticar 5 atos numa sessão onde ele não tem a carteira suplementar da OAB. Por exemplo, eu sou inscrito na OAB da Bahia e eu tenho 2 processos em Rio de Janeiro. Eu não posso praticar mais do que 5 atos na OAB do Rio de Janeiro. Atos ou processos? Atos. Sem ter a OAB suplementar. Então, você começou com um processo que está lá e aí tem uma situação, você já foi lá, já resolveu. Tem mais outra, você já foi. Passou de 5, você vai ter que mudar. Exatamente. E pode ter carteira em vários estados? Pode, sim, todos os estados, sem nenhum problema. Só que isso não tem acontecido. Sim. E na pandemia aumentou muito. As audiências virtuais, por exemplo. Possibilitou, antes, né? Os escritórios de fora contratavam profissionais da Bahia. Hoje eles fazem lá dos escritórios de São Paulo, Rio, Minas, Espírito Santo, e eles utilizam muitas vezes dessa prática irregular. Eles praticam, às vezes, num dia 100 atos na OAB da Bahia, sem essa permissão. E aí? E aí nós estamos também com uma nova forma de combate, que é a notificação. Né? A gente tem conversado muito com a tesouraria, com o doutor Hermes Larião, para que a gente veja a possibilidade de encaminhar já os boletos das suplementares, para que obriguem eles a firmarem a carteira suplementar na Bahia, mas é um problema que nós temos enfrentado muito aqui. Né? Tem multa para isso? Passa a ser um exercício legal? É um exercício irregular. Irregular. E os atos podem ser nulos, inclusive, desse advogado que pratica mais do que dos clientes que estão lá inocentes, não estão sabendo nem que existe isso. Exatamente. E achando o máximo, que eu tenho um advogado de São Paulo.
né? Que às vezes o cliente ignorante não sabe, né? Então, vocês fiscalizam e aí pontuam, então já emite esse boleto para que o advogado pague, então se regularize, e em não acontecendo esse pagamento, essa regularização? Na verdade, a emissão do boleto é um projeto nosso ainda, ótimo, com a viu? tesouraria, exatamente. A gente vai estar conversando aí para que, inclusive, o tesoureiro, no último Colégio de Presidentes, ele lançou um projeto nesse sentido já de identificar esses advogados, esses OABs, para podermos tomar providências, porque realmente... E, inclusive, reduz a questão de trabalho dos nossos colegas advogados aqui. Claro. Né, que muitos sustentavam suas famílias através desse tipo de correspondência e hoje perderam. E não simplesmente perderam por um ato irregular. Diminuíram as possibilidades e está sendo irregular, com certeza. Exatamente. A gente já está finalizando, mas acabou de ganhar uma seguidora, tá? Eu estou aqui entrando na rede social e aí quero compartilhar com vocês, porque já surgiu aqui, por exemplo, o OAB nas universidades, que ele falou que já está rolando, e já quero saber quando vai ser o próximo. Já tem data para os próximos? Temos. Nós buscamos fazer uma vez por mês uma faculdade, pelo menos. No dia 18 de agosto, agora, nós estaremos na UNEB de Camaçari, já trazendo para os alunos a importância, eu digo sempre assim, a ética além da prova da OAB. Claro. Porque muitos alunos estudam a ética para passar na prova da OAB. Só que o mais importante do que isso é você estudar ética para o seu dia a dia na advocacia, na ética pós-OAB, para você ter o seu exercício de forma clara, de forma ética, né, que é tão importante quanto estudar. O conhecimento é tão importante quanto a conduta ética do profissional. E aqui tem também, gente, essa página que a gente... na verdade, o pessoal está aqui me consertando, não é que o advogado erre por ignorância, é que o cliente é ignorante ali nessa falta de conhecimento, né? Dessa questão que existe do advogado poder apenas analisar 5 processos, 5 atos, né? Ele acha que tem o advogado e que está tudo ok. Na verdade, não se atenta a isso. Se é de outro estado, ele precisa ter essa liberação. Tem aqui também, gente, no Instagram da comissão, esse canal de denúncia que a gente falou agora há pouco. Então, é importante que você vá no Instagram e se informe. Mas, de qualquer maneira, eu vou repetir o canal de atendimento, que é o WhatsApp ou o Telegram, é o 99651-1426. Aí é legal, porque você pode estar lá relatando, né, o que se passou, né, doutor Ives, colocando algumas provas. E como ele bem disse, ali é um canal de denúncia centralizado, então já terão pessoas específicas que saberão como lidar, como receber essa sua denúncia, dar encaminhamento e resolver. Já estamos nos 5 minutos finais e aí queria te agradecer e que você fizesse suas considerações falando principalmente sobre esse papel da comissão e da possibilidade que novos advogadas, né, participem ativamente das comissões, sejam também fiscalizadores, né, do trabalho do colega, dos problemas sociais e que levem, né, essa troca é muito importante, né, doutor Ives? É perfeito, menina. Sobre os clientes, eles são sempre ou os mais beneficiados ou os mais prejudicados. Né? Infelizmente, nós temos um estado onde as pessoas, muitas, não têm instrução, a instrução adequada de ir lá, de qual o número da sua OAB, de pedir que apresente. Não é ofensa para mim apresentar o meu documento de identificação de advogado. Né? Então, é importante que busque. Ele é advogado de fato, ele não é, porque o prejuízo é muito grande. Muitas vezes é uma questão de vida, é uma questão de saúde, uma questão de herança, uma questão, sabe, de bens. Então, é importante que os clientes, que a sociedade estejam sempre atentas quando for contratar o profissional. E aí eu quero, por fim, dizer que a comissão está à disposição, tanto aqui da TV Alba, quanto de toda a sociedade, à disposição para receber as denúncias, para esclarecer o que for necessário, chamar a atenção dos colegas que queiram participar da comissão, que nos procure, né? Ainda cabe mais pessoas, sempre cabe mais pessoas, porque o trabalho é muito grande e a gente precisa de pessoas que queiram trabalhar. Eu quero também aqui deixar um abraço para o pessoal das mídias da OAB da Bahia, o Dalmi, o Paulo Forte, deixar um abraço para a nossa querida Beth, que se desligou da OAB essa semana e que é uma pessoa muito querida. Para o pessoal também daqui da TV Alba, para você especialmente. Obrigada. Como eu disse, é uma pessoa que eu tenho acompanhado semanalmente as lives, os programas, e dizer que a comissão ela está aqui para fortalecer a advocacia, para fortalecer a sociedade e
O que precisar de nós, estaremos sempre aqui à disposição. Muito obrigado. Muito bacana, nós que agradecemos. É muito bacana que você de casa também participe, interaja com as redes e queira cada vez mais estar muito informado do trabalho da UAB Bahia. A gente está finalizando por aqui, mas você já sabe, né? Semana que vem, quinta-feira, 14h30, tem um outro programa de estreia com uma entrevista também muito bacana, levando para sua casa conhecimento, informação e aproximação com a UAB Bahia. A gente volta na próxima quinta. Tchau, tchau, gente.